Boa tarde, estamos ao vivo na transmissão que estamos fazendo em parceria entre o Banestes e o Sebrae. Você pode nos acompanhar nas mídias sociais do Banestes, Instagram e Facebook. O assunto dessa live de hoje é empreendedorismo. Empreender é a palavra de ordem nos dias atuais. Muitas pessoas têm buscado, em função da nossa situação econômica atual, buscado iniciativas próprias para se inserir no mercado de trabalho, no mercado econômico. Mas muitas pessoas têm dúvidas sobre empreendimento, né? A gente tem pesquisas que informam que 2 a cada 3 empresas fecham antes de completar 2 anos de existência. Então, para evitar entrar numa cilada ao tentar empreender, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas que você pode ter. Então, se você está nos acompanhando, fique à vontade para mandar suas perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. A gente está aqui de olho e vai respondendo. E para me acompanhar nesse debate, nessa conversa sobre empreendedorismo, eu estou com a Daniela Aleluia Lana, que é gerente de crédito para investimentos do Banestes, e com a Daniela Zanoni, que é gerente da unidade de acesso a serviços financeiros do Sebrae. Elas duas vão me ajudar a conversar. Repetindo, você pode nos acompanhar aqui no Facebook e no Instagram e enviar suas perguntas sobre empreendedorismo. Como que você deve se capacitar? Como que você deve planejar o seu negócio? Essas são as perguntas, o tipo de perguntas que a gente vai solucionar para você por aqui. E a primeira pergunta que eu faço é: quais são os principais erros que os empreendedores iniciantes cometem, Aline? Bom, vamos lá, boa tarde. O erro principal é a falta de planejamento. Nós sabemos que, pelas pesquisas do Sebrae Nacional, de cada 2 empresas que fecham seus anos, que fecham antes dos 2 primeiros anos de existência, são devido à falta de planejamento. A falta de planejamento é um problema, porque muitas vezes o empresário, ele identifica uma oportunidade de negócio e quando ele já toma a decisão de empreender, de abrir esse negócio, ele não tem muitas vezes a paciência ou o tempo para se dedicar a esse planejamento. Então, esse é o principal erro. O segundo erro é quando o empresário abre um negócio e ele começa a operar, ele costuma misturar as contas pessoais com as contas empresariais. Então, aí já é um erro de gestão financeira que nós orientamos que ele precisa separar, porque o negócio ele tem que se manter sozinho, né? Ele não pode ficar tirando o dinheiro do bolso para manter o negócio. O negócio ele tem que gerar lucro, ele tem que se pagar. Outros erros é a questão da falta de preparo para o ramo da atividade escolhida, né? Muitas vezes o empresário ele tem dúvida, será que eu tenho aptidão para esse negócio? Ele quer abrir algo que ele nunca teve experiência, que ele não conhece, que ele não pesquisou, e muitas vezes depois que ele já está com o negócio funcionando, ele identifica que ele não tem perfil para trabalhar com esse tipo de negócio. Então a gente pede sempre para tomar muito cuidado e faz parte do planejamento trabalhar as características comportamentais empreendedoras do empresário, para ele saber até onde ele pode ir, o que ele tem vocação e dentre outras que nós vamos falar aqui. Tá, já que a gente está falando de planejamento, quanto tempo mais ou menos antes de abrir um negócio a pessoa tem que começar a fazer o plano de negócio dela, fazer esse planejamento que você citou? Quanto mais tempo, melhor. Eu sei que é difícil quando a gente fala isso com o empresário que está ali angustiado, querendo, né, viabilizar esse negócio logo. A ideia é quanto mais planejamento, menos chance de fracasso. Ótimo. E para se planejar, entra aí também o investimento, capital inicial, capital de giro, enfim, uma série de recursos financeiros que a pessoa vai precisar para colocar em prática, para evitar uma crise no negócio logo no início, ou evitar essa situação de fechar em menos de 2 anos de existência. Nesse sentido, o que a gente pode falar, Daniela, sobre os créditos que o Banestes tem a oferecer para quem é empreendedor, quem pretende ser empreendedor? Claro. Boa tarde a todos. Quando a gente fala de crédito, com certeza a gente precisa realmente lembrar essa questão direcionada de que realmente dentro do planejamento para a formação da empresa, quanto mais tempo de planejamento, mais fácil fica identificar corretamente qual é o crédito que esse empreendedor vai acessar, né? A gente tem hoje, na verdade, uma série de modalidades de crédito disponíveis para o empreendedor, créditos de curto prazo, créditos de médio e longo prazo. Então, é muito importante a gente conhecer a finalidade
para aquele empreendedor que quer acessar o crédito, para a partir da finalidade a gente identificar a melhor solução para ele. No caso específico de empreendedores que querem começar, que querem iniciar um empreendimento, a gente tem créditos para investimento, então são créditos numa modalidade de longo prazo, que normalmente tem uma carência adequada para pagamento até que aquele projeto, né, até que aquilo se realize. E dentro dessa modalidade, a gente precisa sempre que o empreendedor apresente realmente esse planejamento desse novo negócio, que normalmente vem através do que a gente conhece como um plano de negócio. Então, o plano de negócio ele vai demonstrar um pouco toda a história e vai contar um pouco, literalmente, o que é que esse empreendedor quer realizar. E aí, ali dentro, a gente vai identificar como é que está a viabilidade econômico-financeira daquele negócio que ele quer criar, né, que ele quer implantar. E o crédito ele vai estar estritamente vinculado ao que aquele plano vai estar demonstrando. O prazo final daquele crédito, qual é a carência adequada, a taxa de juros desse tipo de crédito ela é realmente também menor, porque ela está vinculada a um investimento que ainda vai se realizar no tempo para pagar, né, esse crédito. Então, a gente tem modalidades de crédito de longo prazo para atender esse empreendedor. Para contextualizar quem está chegando agora, quem começou a acompanhar a nossa transmissão ao vivo, essa transmissão, o assunto em geral é empreendedorismo, mas a gente está tratando especificamente também de uma parceria que existe entre o Banestes e o Sebrae. Agora eu me lembrei, Aline, tem muita gente que tem dúvida sobre qual é o papel do Sebrae, o que o Sebrae faz, qual é a importância dele para o mercado, para as pessoas que querem empreender, como ele atua. O Sebrae é uma instituição sem fins lucrativos que tem a finalidade de promover o empreendedorismo sustentável dos pequenos negócios. Na parte de acesso a crédito, né, que é a área que nós atuamos lá no Sebrae, o Sebrae ele trabalha toda a aproximação das micro e pequenas empresas do sistema financeiro nacional. Então, a nossa parceria é um fruto, né, desse trabalho de criar linhas específicas, atrativas para os empresários, de discutir políticas de acesso a crédito, para que o empresário ele consiga acessar um crédito qualificado. É muito importante, que a gente sempre fala, a questão do crédito. Se você é uma pessoa jurídica, você tem que acessar o crédito na pessoa jurídica, tem que manter um bom relacionamento com a instituição financeira, tem que gerar esse histórico para você ter direito a linhas exclusivas, linhas atrativas para o seu negócio. Né? Existe, algumas pesquisas também mostram que muitos microempreendedores individuais, eles acessam o crédito na pessoa física, por desconhecimento. E aí, o que acontece? Ele não gera um histórico com o banco. E na hora que ele precisa de um crédito maior, ou de um crédito de curto prazo que atenda a necessidade dele, ele acaba tomando esse crédito na PJ como primeiro crédito. E aí, a gente sabe que acontece. A gente perde o histórico, né? O histórico desse cliente na PJ. E lembrando que a gente ainda tem aí uma série de outras vantagens que o microempreendedor individual ele tem para si, né, em detrimento de ele operar só na pessoa física. Ele consegue acessar taxas de juros menores, que são mais adequadas para um empreendedor, como realmente também um empreendedor ele consegue recolher, né, fundos de garantia, ele consegue ter benefícios sociais que ele, empreendendo na pessoa física, ele não consegue, enfim. Então a gente tem aí uma série de benefícios realmente. Certo. Nessa parceria que o Banestes tem com o Sebrae, para acessar algumas linhas de crédito especiais, é necessário participar de alguns cursos, né? Você pode falar um pouco mais sobre o que abordam esses cursos de capacitação do Banestes, Aline? Sim. Do Sebrae. Do Sebrae, isso. Para a linha Crédito Giro, nós trabalhamos com cursos na área de gestão financeira. Cursos de curta duração, onde o empresário, por exemplo, eu não tenho tempo de me dedicar 4 dias a um treinamento. Ele pode ir lá e participar de uma oficina de 4 horas, meio período do dia, ele já sai com o certificado e ele já tem direito a acessar essa linha aqui no Banestes, né, passando por toda a análise do banco. E para o crédito de investimento, nós trabalhamos com o plano de negócios, que é o planejamento do negócio e aonde que esse recurso financeiro vai ser aplicado dentro do financiamento. Então, o plano de negócio ele é um trabalho um pouco mais demorado, mas ele dando a entrada lá no Sebrae, ele já pode vir ao Banestes e informar isso, que o Banestes já vai dar entrada no processo dele de financiamento, independente do plano de negócio estar pronto ou não. De qualquer forma, todas as capacitações e a consultoria do plano de negócio, elas são muito úteis para o negócio. Tanto para aquele que precisa de crédito, né, que aí vai utilizar os frutos dessa parceria,
quanto para aquele que só quer realmente saber se o negócio é viável ou não e também se planejar, porque muitas vezes o empreendedor ele tem um conhecimento em determinado negócio, mas falta-lhe a gestão. E aí, na hora que falta a gestão, é onde ele precisa se trabalhar, ele precisa estudar e conhecer um pouquinho mais onde ele vai atuar. Uhum. Tem uma pergunta que é frequente sobre empreendedorismo, né, principalmente no momento que a gente está vivendo. Uma pessoa que está desempregada, mas ela tem aptidão para várias coisas. Como que ela consegue saber em que ela pode dar certo, que negócio é promissor para ela? Como que ela... Certo. Foi o que a gente estava falando até no início, né? É importante sempre analisar a vocação para o negócio, né? Muitas pessoas estão acompanhando o que tem mudado aí no ramo dos pequenos negócios ao longo do tempo, mas a questão básica é, tenho vocação para esse negócio? Ou não sei se eu tenho vocação para ser empreendedor. Isso pode ser trabalhado. A gente sugere muito o seminário Empretec para trabalhar as características comportamentais empreendedoras, aonde ele vai poder visualizar ali onde ele tem que trabalhar mais, ele tem uma dificuldade de liderança e aí ele sabe que ele precisa trabalhar a questão da liderança, ou ele precisa trabalhar o comprometimento dele e aí ele já vai se adequando. Um outro ponto é, como que eu descubro o que está dando dinheiro, né? O que está sendo rentável dentro de tantos negócios novos que têm surgido. Estudar o mercado. É importante fazer uma pesquisa de mercado, buscar uma pesquisa de mercado antes de abrir o negócio, conversar com as pessoas e também participar de capacitações onde você vai entender um pouquinho mais sobre mercado antes de tomar essa decisão, que é uma decisão muito séria, né? A gente fala que o empreendedor, ele é uma pessoa que sonha grande, mas o empreendedor, ele tira o sonho do papel e ele coloca esse sonho em oportunidade. Né? Ele realiza. Ele realiza. Tem que haver esse equilíbrio entre uma pessoa sonhadora, mas que também tem capacidade de colocar tudo isso em prática, né? Isso. E para realizar, ele não precisa realizar sozinho. Ele pode procurar ajuda especializada. E é para isso que o Sebrae está lá para ajudar, né? Estamos dispostos a ajudar você que quer empreender, que quer colocar o seu sonho no papel, a fazer esse sonho dar certo. Retomando, para você que chegou agora, essa é uma transmissão ao vivo sobre uma parceria que nós temos entre o Banestes e o Sebrae do Espírito Santo, e nós estamos tratando sobre empreendedorismo. A gente agradece você que está nos acompanhando, e se você quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, mande sua pergunta que a gente vai resolver ela aqui agora. Agora, a gente tem uma pergunta já enviada por uma internauta, por uma pessoa que nos segue, que é a Carol Carrara. Ela nos perguntou quando que a gente sabe quando é a hora de investir. Você pode nos ajudar com isso, Daniela? Você que está mais a par dos assuntos de crédito para investimento, quando que é a hora que uma pessoa deve pensar em investir? Não, claro, Carol, obrigada pela sua pergunta. Na realidade, é muito importante a gente até já acompanhar um pouquinho do que já foi falado aqui pela Aline com relação a primeiro acompanhar realmente o movimento do mercado, né? Para você poder investir, você já vai conhecer um pouquinho em que mercado você vai querer investir, né? Qual que é a atuação específica que o empreendedor vai estar se direcionando. Então, tem que entender um pouquinho se esse mercado, se ele está favorável e positivo para que haja esse investimento. É muito importante que o empreendedor, dentro do aspecto do planejamento, que a gente já falou aqui, vai reforçar, planejar realmente esse investimento é essencial, até para que, inclusive, o empreendedor despenda de recursos financeiros adequados para que ele não nade e morra na praia, né, na hora de realmente iniciar esse investimento. É necessário ele, inclusive, também conhecer um pouco em nível de concorrência, onde que ele pode, de repente, inovar, se ele já tem um conhecimento técnico, além da habilidade, dentro desse planejamento dele feito para isso também. E aí, é claro, a gente também pode entrar no próprio aspecto do crédito, né? Ele devidamente planejado, ele vai entender se dentro daquele momento ele já tem aí um acesso ao crédito mais adequado, porque o crédito ele não resolve todos os problemas, mas ele resolve muitos, porque a gente consegue atender com condições adequadas, no momento adequado do investimento principalmente, ou até no financiamento de curto prazo de um capital de giro, né? Capital de giro, por exemplo, é um recurso muito caro hoje, um capital próprio da empresa. Então, às vezes, faz muito mais valia para o empreendedor ele acessar um recurso
para poder financiar esse capital de giro dele num curto prazo, com uma taxa de juros adequada, para que ele não fique sem esse capital próprio resguardado. E então ele tem que, para ele conhecer esses momentos, ele precisa literalmente de capacitação, de conhecimento, e precisa planejar a utilização desse crédito. Então o momento ideal, ele na verdade vai estar num conjunto de uma série de variáveis em que passa realmente pelo conhecimento, né, que a capacitação, que a orientação dá, ao planejamento, com realmente ter os recursos todos, não só financeiros, mas também para ele poder realmente iniciar esse investimento. Tá ótimo. Tá aí, Carol Carrara, a sua pergunta respondida. Você que está nos acompanhando pode mandar a sua dúvida também. Eu já deixo meu agradecimento para algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Rita de Cássia Alves, Rosiana Zanoni, o Gustavo Leandro, Ingrid e Emanuele. Se você tem sua dúvida, mande para nós também. A gente tem uma outra dúvida que o Marcelo também nos enviou pelo Instagram, sobre qual é o procedimento ou o que precisa para emitir nota ou cupom fiscal. Foge um pouquinho do assunto, mas de repente a gente pode dar uma orientação. Marcelo, na verdade, assim, o que é importante é que você precisa ser uma pessoa jurídica constituída, né? Então você tem que ser um empreendedor individual, pelo menos, né? Uma MEI. E na realidade é um procedimento realmente que você pode solicitar uma autorização direto na Secretaria de Estado da Fazenda, no nosso caso aqui do Espírito Santo. Então, como foge um pouquinho do nosso tema, acho que a gente não precisa ficar, a gente não vai detalhar muito esse processo, mas você pode buscar no site da cefases.gov.br as informações para você ter essa autorização para você poder passar a ser um emissor de nota fiscal. Muito bem. Tá? Então, Marcelo, muito obrigada pela sua pergunta. Procure a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo que eles vão te orientar. O Djalma Soares mandou um aceno, obrigado pelo acompanhamento. Tem uma outra pergunta da Amanda Conte, que nos enviou pelo Instagram. Muito obrigada, Amanda. Quais são os critérios para conseguir crédito? Excelente pergunta, Amanda. Isso a gente ouve muito, né, Aline? Com certeza. E realmente é muito importante, porque nós, como instituições financeiras, a gente tem órgãos reguladores para a gente atender. Então, alguns critérios, eles são estabelecidos não só por nós internamente, mas porque a gente tem esse atendimento até externo, né, que a gente precisa realmente ficar ligado para poder também atender em nível de critério. Então, assim, quando a gente fala de acesso ao crédito ao empreendedor especificamente, a gente analisa realmente alguns critérios específicos que passam um pouco sobre. Primeiro, a gente tem que tentar entender se aquele empreendedor vai ter capacidade de pagamento para aquele crédito. Fica à vontade para você me complementar e se você esquecer alguma coisa, tá? Então, ele tem que demonstrar capacidade de pagamento, né? Normalmente, a gente consegue apurar isso de uma forma mais facilitada com comprovante de faturamento do cliente. Então, ele pode apresentar as guias, né, de pagamento de impostos, que demonstram ali o faturamento mensal dele, para a gente poder se basear naquilo. A gente pode se utilizar também de outros aspectos que não essa demonstração contábil. Então, quando um cliente já opera com a gente, quando ele já tem movimentação em conta corrente, por exemplo, o histórico dele, né, já indica para a gente também como é que é a capacidade de pagamento dele. Uma outra coisa que a gente também acaba observando é esse próprio histórico dele em crédito, né, dentro do que a gente estuda, se ele realmente costuma pagar as contas dele em dia, se ele tem algum histórico de inadimplência, seja na própria instituição ou no mercado. Então, a gente observa muito o histórico de pagamento desses clientes também, além da capacidade. Dependendo do tipo de crédito, a gente acaba analisando a necessidade de garantias. Essa é uma outra coisa que a gente também acaba, dentro dos critérios de análise, um crédito que vai precisar de um avalista. Esse avalista, ele tem também capacidade de pagamento, ele tem, né, alguma estrutura de patrimônio, enfim. Então, a gente também analisa isso. As condições desse negócio também, como eu disse, é muito importante que o crédito esteja vinculado de uma forma correta à finalidade, né, que o empreendedor quer acessar aquele crédito. Então, dentro das condições é onde a gente analisa também, como um critério, né? A gente não pode financiar um capital de giro em 60 meses, porque o capital de giro ele é um crédito de curto prazo. Então, dentro dessa condição, a gente precisa encaixar no que vai estar mais adequado para a necessidade dele. Então, acho que dentro dos principais critérios que a gente acaba apontando, o conhecimento do empreendedor no negócio também, né? Uma coisa que acontece muito aqui no banco, que a gente observa, é assim, o empreendedor, ele acabou de constituir uma empresa,
mas ele já tem uma experiência como empreendedor informal, ele já executa aquela atividade já há muito tempo, então essa experiência dele, ou ele trabalhou muito tempo numa empresa realizando aquela atividade e agora ele está empreendendo, né, com base nessa experiência toda que ele tem, então a gente leva assim em consideração esse conhecimento técnico, experiência dele nesse negócio. Então essas são todas questões que acabam fazendo com que a gente analise o crédito do cliente, tá? Muito bacana, uma consideração que a gente sempre fala com o empresário. É importante sempre se perguntar, eu preciso desse crédito? Esse crédito ele vai alavancar o meu negócio? Porque muitos empresários têm dificuldade, por exemplo, estou com dificuldade nas vendas. É crédito que vai resolver esse problema? Então, é uma pergunta que sempre a gente conversa muito com o empresário lá no balcão do Sebrae e orienta. É importante fazer essa pergunta. E também, um outro item é, com o devido planejamento, será que eu devo usar o meu recurso próprio? E aí eu te pergunto, hein, Dani? Eu devo usar o meu recurso próprio para montar um negócio? Ou é mais benéfico adquirir um crédito planejado, onde eu vou pagar as parcelas com tranquilidade? Exato, encaixando, né, dentro do fluxo de pagamento, de recebimento da empresa. De toda uma forma, taxa de juros adequada também, né? De toda forma, é sempre bom destacar que o Banesp está à disposição para te acolher e, junto com você, conversar sobre essas dúvidas que você tem, te fazer a orientação para que você pegue um crédito de forma responsável, que você tenha condições de arcar com esse crédito que você está, né, se comprometendo conosco em conseguir. Eu queria agradecer quem está nos acompanhando, as curtidas, os comentários, o Vitor Rei dos Santos, os compartilhamentos, Vitor Rei dos Santos, Jair Henrique Dresch, Luciana Mateus, o Ismário Ferreira, o Silvado Doc, que estão aqui nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Para quem chegou agora, nós estamos tratando sobre o tema de empreendedorismo, que é um tema que está bastante em voga para você que tem as suas dúvidas, que gostaria de empreender, mas tem medo, tem receio, né? Precisa de crédito, não sabe como fazer, como conseguir financiamento. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, você fique à vontade, mande sua pergunta para nós. Esse ao vivo está sendo feito simultaneamente no Instagram e no Facebook do banco, do Banesp. Você pode nos acompanhar, curte, compartilha essas informações para quem você conhece, que pode se interessar sobre esse assunto. Tem uma outra pergunta. Dentro do plano de negócios que uma pessoa elabora, ela já sai sabendo quanto que ela vai precisar de financiamento num banco, quanto que ela vai precisar de capital próprio? Esse planejamento que é feito junto ao Sebrae já dá essas orientações? Sim, além do prazo de retorno do investimento, quanto tempo que esse negócio vai se pagar, né? A questão mercadológica que é estudada também no plano de negócios, né? Quem são os meus clientes, meus concorrentes, isso tudo é levantado. A parte financeira, principalmente quanto que eu vou utilizar de recurso próprio e quanto que eu vou utilizar de recursos de terceiros. Lembrando que o recurso próprio, a gente sempre orienta o empresário que se ele tem condições de acessar uma linha de crédito para investimento a uma taxa acessível, que vai servir como alavancagem para o negócio dele, a gente orienta que o recurso próprio dele, ele utilize futuramente quando ele precisar de um crédito de curto prazo, para capital de giro do negócio. Assim ele acessa linhas com taxas bem acessíveis e ele não corre o risco de ficar com a corda no pescoço, né? Então o plano de negócios ele é justamente um retrato do futuro negócio. Para você que está nos acompanhando, esse ao vivo é com a Daniela Aleluia Lana, que é gerente de crédito para investimentos do Banesp, e com a Aline Zanoni, que acabou de responder uma pergunta, é gerente da unidade de acesso a serviços financeiros do Sebrae. Temos mais algumas perguntas, algumas dúvidas frequentes, para você que ainda tem alguma dúvida também que precisa solucionar, fique à vontade, mande a sua pergunta. Agora, tem uma pergunta que é, com a nossa economia instável, o plano de negócios ele precisa estar sempre sendo atualizado? Como que isso é feito? O Sebrae pode auxiliar nessa atualização do plano? Sim, nós podemos atualizar o plano, mas o ideal é que uma vez feito o plano de negócios, o empresário busque sempre capacitações e consultorias financeiras para que ele possa analisar a apuração de resultado do negócio dele. Porque não é porque o fluxo de caixa dele, por exemplo, deu negativo em um mês que o negócio está indo de mal a pior. Muitas vezes esse negócio tem uma sazonalidade que precisa ser observada, né? Como no caso de, por exemplo, uma sorveteria, né? Ou chocolates, que são épocas que a gente tem uma demanda maior ou menor, e isso tudo influencia. Por isso que o fluxo de caixa, ele não pode ser olhado somente
pelo fluxo de caixa, ele precisa fazer uma apuração de resultados mensal, trimestral ou semestral desse negócio, para ele ver aonde que ele precisa melhorar e usar esses indicadores, né, o ponto de equilíbrio, o fluxo de caixa, para a tomada de decisão de gestão dentro do negócio. Então, é possível atualizar aquele empresário que fez um plano de negócio há 1 ano e engavetou e agora sim, vou empreender, quero atualizar. Também pode procurar o Sebrae que a gente faz a atualização. Mas aí, o ideal é estar em constante movimento mesmo, de busca de informação financeira para o negócio. Até porque, Aline, a ideia, pelo que eu entendo, é assim, se ele realmente continuar buscando capacitações de orientação, ele mesmo vai ter a capacidade de conseguir fazer isso a partir do momento que ele já vai estar entendendo da gestão financeira do negócio dele. Com certeza. Né? Ele já vai ter essa aptidão para fazer essa atualização. A ideia é que ele aprenda, né? E além disso, é sempre bom ficar atento aí às notícias, noticiário regional, local, nacional, vai sempre dar indicadores de como está o seu mercado em si, como que você tem que, né, engatilhar os seus próximos passos no negócio, né? Buscar soluções, né? Exato. É sempre importante. Para quem está nos assistindo, transmissão ao vivo sobre empreendedorismo na parceria do Banestes com o Sebrae Espírito Santo, para você ter acesso a linhas de crédito facilitadas para quem quer apostar no próprio negócio, sair da informalidade, que a gente sabe que tem muita gente nesse período de instabilidade econômica que fica desempregada e acaba caindo na informalidade. Tem gente que tem talento para cozinha, por exemplo, a gente vê cada vez mais pessoas empreendendo nesse ramo, só que muitas vezes fica na informalidade. A gente entende que é importante que as pessoas se formalizem para ter acesso a crédito, né? Não fiquem buscando crédito como pessoa física, formalizem-se como pessoa jurídica, você vai ter um acesso mais fácil a créditos, principalmente aqui no Banestes, que está com essa parceria com o Sebrae. E falando um pouco melhor sobre essa parceria do Banestes com o Sebrae, Daniela, eu queria que você nos passasse um pouco de informações sobre os créditos específicos que a gente tem com essa parceria. Para quem tem interesse em acessar esses créditos, quais são as condições que a gente tem a oferecer, quais são esses créditos? Claro, até só para já dar um panorama um pouco sobre essa nossa parceria, o Banestes e o Sebrae, nós já somos parceiros de longa data em várias iniciativas e o que na verdade... Como que a gente se estruturou para essa nossa nova parceria? A gente atua muito no Banestes, apoiando o empreendedor, a micro e pequena empresa, com relação ao acesso que a gente fala que é um acesso produtivo e orientado. O que significa isso? Essa concessão de crédito ela é literalmente para ser direcionada para a atividade produtiva do empreendedor. Então ele vai pegar esse crédito e vai colocar ali naquela atividade dele. E quanto mais orientação ele tiver vinculada para acessar esse crédito, melhor para nós. Por quê? Porque a gente entende que realmente quanto mais capacitação ele tiver, quanto mais orientação ele tiver para o uso mais adequado desse crédito, menos riscos nós, inclusive, vamos ter nessa concessão com esse cliente. Então, dentro dessa ótica, a gente desenvolveu, junto com o Sebrae, 2 produtos de crédito exclusivos para atender esse nosso público comum. Então, hoje, a micro e pequena empresa que busca o Sebrae, que busca a capacitação, que busca orientação, que está realmente querendo conhecer mais o seu negócio, especialmente na parte mesmo de gestão financeira, esse cliente que hoje busca o Sebrae, ele tem condições diferentes aqui dentro do banco. Então, ele vai ter acesso a 2 produtos exclusivos. Um é de capital de giro, para financiar o capital de giro dele, que é um produto de curto prazo. E o outro é um produto de crédito para investimento. Então, para aquele empreendedor que quer realmente fazer, né, implantar um novo negócio, ou quer fazer uma reforma, uma relocalização, enfim, já tem realmente aí algum tipo de iniciativa com esse caráter de investimento. Então, a gente tem hoje esses 2 produtos disponíveis, exclusivos para esse público. E o capital de giro, ele tem condições aí que estão assim... muito adequadas. A taxa de juros ela parte de 1,20 ao mês. É uma condição realmente muito diferenciada. O valor máximo hoje está baseado em R$150 mil, o valor do crédito, né? O grande diferencial dele está também vinculado não só à taxa de juros, mas também os prazos. Então a gente alongou um pouquinho a mais esse prazo. O prazo máximo dele é de até 36 meses. Deixando até um prazo de 6 meses de carência
para aqueles casos em que o empreendedor precisa ter algum desencaixe aí no fluxo de caixa dele para poder acertar e ele conseguir pagar as parcelas adequadamente. A Jocilene Conte está nos acompanhando aqui no Instagram, perguntou, Daniela, qual é o percentual de juros por mês desse crédito que a gente tem oferecido? Isso. Então, o capital de giro, obrigada pela pergunta, ele parte de 1,20 ao mês. É realmente uma taxa de juros muito adequada, uma condição diferenciada, tá, para essa taxa de capital de capital de giro. E no crédito para investimento, já aproveitando a pergunta, aí já parte de 1,02 ao mês. Então, realmente também é uma taxa, uma condição realmente super diferenciada e adequada aí para esse tipo de finalidade que é crédito para investimento. No crédito para investimento, a gente já tem aí um valor máximo a ser alcançado de R$300 mil e é um crédito de longo prazo. Então, o máximo de parcelas é de 60 meses e é um crédito que permite até 12 meses de carência para o início do pagamento das parcelas, tá? Existem aí algumas questões que a gente coloca com relação a esses dois produtos. Como são dois produtos exclusivos para esse público, a gente colocou realmente pré-requisitos, né, para o acesso a ele. E aí a gente precisa que esse empreendedor, ele tem que ter realizado iniciativas que a gente considera que são de caráter transformador na área de gestão financeira, para ele poder realmente acessar esse crédito aqui dentro do banco. Então, para o capital de giro, ele tem que ter feito ou ter participado de uma oficina de acesso ao crédito, ou ele tem que apresentar o certificado dele de curso de gestão financeira, que é um dos cursos que o Sebrae hoje oferece para as empresas. Ele tem que ter executado uma das consultorias financeiras, que também é um outro serviço excelente que é hoje ofertado, em que um consultor individualmente atende, presta toda uma consultoria com relação àquela empresa. Ou também aquele empresário que fez o plano de negócios para fazer um investimento, esse plano de negócio ele também pode ser utilizado para acessar o capital de giro, e isso tudo tem que ter sido feito numa validade de 12 meses. Uhum. A Jocilene, ela continua nos acompanhando, muito obrigada por nos assistir, e ela fez um complemento à pergunta dela. Ela está querendo saber se é válido em toda a cidade, na verdade em todo o estado, né? Exato. Hoje, o Banestes, ele é a única instituição financeira que está presente, né, em todos os municípios do estado do Espírito Santo. E o Sebrae também, ele tem agências, né, regionais, 10 agências regionais também distribuídas aí pelo estado. Então, hoje, né, um empreendedor capixaba, ele consegue em todo o território do nosso estado ser atendido, sim, através dessa nossa parceria, tá? Então, ele basicamente tem que, realizando essa iniciativa, como a Aline até mencionou no começo, vou repetir, caso alguém tenha chegado no meio do caminho. Quando o empreendedor realiza a iniciativa do Sebrae, ele não precisa necessariamente ter concluído essa iniciativa para poder buscar o acesso ao crédito aqui no banco. Ele já sabendo que ele vai realizar, ou ele estando realizando aí no caso, ele já pode procurar a agência do banco, a agência de relacionamento, né, do empreendedor. Se ele ainda não tiver relacionamento conosco, buscar a agência em que ele vai desejar passar a ter esse relacionamento e buscar o gerente que atende a pessoa jurídica na agência dizendo que tem esse interesse em acessar o produto de crédito da parceria do banco com o Sebrae. E aí a gente já vai realizando todo o processo de análise do crédito enquanto ele vai executando essa iniciativa. Quando ele termina a iniciativa, a única coisa que acontece é isso. O crédito só é liberado depois que ele realmente finaliza essa iniciativa lá. Mas ele pode se antecipar para agilizar o processo de concessão sem problema e procurar essa agência. Uma coisa que a gente também precisa reforçar para todo mundo que está aí assistindo a gente é que esses produtos de crédito exclusivos para atender esse nosso público comum, eles não isentam, né, o empreendedor da análise de crédito do banco. Então, a análise de crédito ela acontece normalmente, né, como a gente precisa analisar todos os créditos, não é uma contratação automática, mas realmente os produtos eles têm condições muito diferentes dos nossos produtos regulares, que atendem empresas até maiores, enfim. Então, é a condição mesmo desses créditos que é o grande diferencial.
E é importante frisar que se não tem Sebrae no seu município, não se preocupe, você pode ligar para o Sebrae pelo 0800 570 0800 e pedir ao atendente uma orientação sobre essa parceria, onde você pode contratar também à distância as consultorias e se programar para participar de uma turma que possivelmente vai ser agendada no seu município ou um município mais próximo. Os nossos gerentes do banco, gente, eles também estão se organizando nos municípios para pegar turmas de clientes do Banestes que têm interesse nessas orientações e nessas capacitações. Os nossos gerentes estão organizando esse tipo de reunião aí nos municípios. Então, caso você busque lá na agenda de programação regular do Sebrae e não tenha ainda, por exemplo, uma oficina de acesso ao crédito que esteja agendada aí para os próximos 2 meses, enfim, você pode buscar e dizer que você tem interesse em realizar uma oficina, porque os nossos gerentes do banco, eles estão buscando localmente reunir grupos de micro e pequenos empresários que têm interesse nessa iniciativa, e o Sebrae está executando essas oficinas para também turmas exclusivas de clientes do banco. Essa, inclusive, é um dos benefícios hoje da nossa parceria. Tá? A gente tem um hot site criado, Fernanda, só para aproveitar, a gente falou muito aqui, taxa, prazo, muita informação, então assim, caso alguém queira depois confirmar direitinho, constar no detalhe todas essas iniciativas que são as pré-requisitos para acessar o crédito, é só entrar lá no nosso site do banco, banestes.com.br/parceria-Sebrae, banestes.com.br/parceria-Sebrae. Lá vocês vão ter realmente tudo isso que a gente falou escritinho, inclusive como acessar também o Sebrae, como agendar o atendimento. Lá tem toda a orientação, vocês podem acessar, ficar à vontade para conhecer no detalhe os produtos. Reforçar também que se você começou a acompanhar essa transmissão ao longo dela, você pode verificar que nas nossas mídias sociais do Banestes, no Facebook e no Instagram, esse vídeo vai estar disponível para você acompanhar desde o início, tirar suas dúvidas. Eu quero agradecer ao Evandro Garcia, a Rita de Cássia Alves, a Daiane de Ângelo, que estão nos parabenizando por essa iniciativa de tirar essas dúvidas, e a gente tem certeza que são muito importantes. No Instagram, a Charlene Precílios perguntou se o Sebrae disponibiliza cursos online também. Sim, no site do Sebrae tem informações sobre cursos online. A Jocilene voltou a nos perguntar, ela está nos acompanhando, muito obrigada, Jocilene, qual é o menor valor para o crédito? Você chegou a mencionar, Daniela, mas é bom reforçar para alguém que começou a nos acompanhar ao longo da transmissão. A gente tem duas linhas, de crédito. Isso. Na verdade, as linhas, tanto capital de giro quanto crédito para investimento, elas têm um valor limitador total, de R$150 mil para giro e R$300 mil de crédito para investimento. A gente bota como um valor teto mínimo R$5 mil. Então, de acordo com a necessidade do cliente, a gente tem aí toda uma mobilidade para poder atender sem problema. Lembrando que essas são condições exclusivas do Banestes, com essa parceria com o Sebrae do Espírito Santo. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. Fernando Marcel, obrigado pelo aceno. Rosângela Rodrigues, obrigado por nos acompanhar. A Jocilene, mais uma vez, que nos fez várias perguntas. Estamos abertos a responder outras dúvidas que você tenha. Se você está chegando agora, esse é um ao vivo sobre empreendedorismo. Se você tem dúvidas de como proceder, se você tem sonhos de montar o seu próprio negócio, esse foi o tema que a gente abordou. Você pode verificar o vídeo desde o início, a gente vai disponibilizar ele na íntegra para vocês aqui nas mídias sociais do Banestes, no Facebook e no Instagram. A gente agradece muito quem nos acompanhou, mais uma vez a Aline e a Daniela que estão aqui, que tiraram várias dúvidas de quem foi entrando em contato conosco. Muito obrigada pela participação. Relembrando, a Aline Zanoni é gerente da Unidade de Acesso a Serviços Financeiros do Sebrae e a Daniela Aleluia é gerente de crédito para investimentos do Banestes. Muito obrigada para você que nos acompanhou. A gente vai manter esse vídeo disponível. Estamos sempre à disposição. Como a gente já colocou aqui, o Banestes está sempre à disposição para te acolher nas agências, aonde você precisar. Nós estamos em todos os municípios do estado. Você pode buscar os nossos gerentes, que eles são preparados também para tirar dúvidas para você. Se for uma dúvida muito específica, eles colocam você em contato com a Daniela, que é expert no assunto. Ela vai tirar suas dúvidas, vai te acolher e vai tentar te ajudar da melhor maneira para que você possa colocar em prática esses sonhos de empreender que você tem. E o Sebrae também está sempre disponível nessa nossa parceria excelente. Muito obrigada mais uma vez.